Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021, o dia que o Senhor já preparou, concretizou, planejou, projetou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Bom dia, Eva, Carlos. Bom dia, Raquel, bom dia, Fábio, bom dia, Débora, Cris, Danielzinho, bom dia, minha tia Rosália, bom dia, minha tia Alzira, meus tios, meus primos, Deus abençoe a todos, netos, filhos, genros, noras, a presença, o poder, o mover de Deus sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Bispo Antônio, Deus abençoe, bom dia. Suzy, Priscila, o Senhor abençoe a todos vocês, meus pais, o Senhor abençoe, também Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, Deus abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, Josué, Joel, familiares, Kátia, familiares, Raquel, familiares, Márcia, Deus abençoe, Fábio, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, o Senhor esteja sobre a tua vida, João, Roseli, Ângela, a presença, o mover de Deus, em nome de Jesus, plenitude do Senhor, né? Sueli Felintro, Magda, Deus abençoe, Rosa, Deus abençoe, em nome de Jesus, que a glória, a presença, o poder de Deus, Eliane, Deus abençoe, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, Amanda, familiares, Fábio, o Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, um pequeno trecho da palavra de Deus, de maneira linear, mas isso não significa que nós não toquemos e não... Rosa Araújo, Deus abençoe, Rosa Araújo. Deus, o Senhor te deu uma semana abençoada em nome de Jesus. Então isso não significa que nós não falemos de todos os assuntos e também não oremos pela nossa casa, pela nossa família e pelo nosso país, né? E estamos vivendo dias assim muito adversos, né, em todos os sentidos, e nós temos colocado o nosso país todos os dias no altar do Senhor também, em comunhão com você, pelos nossos queridos, pelas notícias, por essa tragédia da pandemia que está acontecendo. Então, vamos colocar novamente hoje, daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Mas antes, vamos ler a palavra do Senhor? Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, Mateus 8 e 9 é exatamente o exercício da profissão, né? No bom sentido, né? Exercício da profissão. Uma semana abençoada para todos nós. Rosa Araújo que está falando. O Bispo Antônio, bom dia. A Eva também, bom dia, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Então, no sentido puro da palavra, né? Tem a teoria, tem o sermão da montanha, de como nós devemos agir, de como nós devemos nos posicionar, de como nós devemos pensar, nortear a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento. E aí é 5, 6 e 7. A partir daí vem Mateus 8 e 9, que é a saída a campo. É o estudo de meio, como se diz, né, na faculdade, né, quando a gente está passando pelo laboratório, né, pelo estágio, é estudo de meio. É quando você pega tudo aquilo que você desenvolveu durante alguns anos, durante toda uma história de vida, e você vai desenvolver, exercitar aquilo que tanto você desejou, que é exatamente expressar aquilo que está no teu coração, o dom, o talento, a profissão. Então é exatamente o que o Senhor Jesus está fazendo com os discípulos, né? Isso, por exemplo, em Marcos fica claro, quando ele chama os seus discípulos antes desse movimento. E Mateus não está falando isso, mas Marcos, vamos dizer assim, sob a visão de Marcos, né? Nesse mesmo momento, ele fala sobre os discípulos. Se der, até hoje eu dou uma lida nessa passagem. Mas então, Jesus está saindo com seus residentes, né, seus discípulos, a campo, num ambiente de convulsão, num ambiente de caos, para trazer o equilíbrio, que é exatamente o que nós fazemos como povo de Deus.
A Bíblia fala lá em Gênesis 18 que nós seríamos herdeiros de Abraão. Em que sentido? No sentido, primeiro, de termos a palavra no nosso coração. Em segundo lugar, no sentido de sermos a manifestação do juízo e da justiça de Deus. Como? Pelos nossos preceitos, pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de atuar. A Bíblia diz que quando Noé se propõe a obedecer ao Senhor e construir a arca, por si só, na sua disposição em obedecer ao Senhor, incrível, né? Cá entre nós. Noé ouviu o Senhor uma só vez. E porque ele ouviu a Deus uma só vez, ele construiu uma arca que levou quase 100 anos para construir. Que homem, que integridade, que retidão, né? Que foco que ele tinha. Daí Deus falar na palavra que os três, Daniel, Jó e Noé, onde eles estiverem, eles serão exatamente a expressão da vontade do Senhor. É maravilhoso. Então você tem exatamente esse movimento do equilíbrio de Deus de maneira clara e contextualizada. Do outro lado, aí a gente já afere a nossa geração e o momento que nós estamos vivendo. Está desequilibrado? Completamente. Por que está desequilibrado? Está faltando justiça e juízo. Por que falta justiça e juízo? Porque falta justos. Por que faltam justos? Porque não caiu a ficha. Porque nós, como servos de Deus, precisamos nos autoexortarmos, né? De maneira introspectiva, para que sejamos um campo onde essa manifestação se expresse na plenitude. Então é exatamente o que Jesus está fazendo com os discípulos. Jesus está com os discípulos vivenciando a palavra, expressando a palavra, tornando realidade, tornando físico aquilo que até então era tão somente teórico, teológico, mas agora está sendo praticado. Mateus 8, Mateus 9. Mateus 9, agora, versículo 27, diz o seguinte: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: façasse-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Agora, versículo 32. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Antes de nós entrarmos no tema que eu quero destacar com você, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o pecado contra o Espírito Santo, que não é um tema muito falado, muito pregado, não se fala muito a respeito hoje em dia, né, sobre o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo ou pecado contra o Espírito Santo. Porque Jesus comenta isso de maneira muito incisiva, muito vigorosa, que é o pecado, o único pecado que não tem perdão. Todos os pecados têm perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo. Mas antes disso, eu quero ainda passar mais uma vez sobre a situação dos 2 cegos que identificam em Jesus o rei Davi, ou, na verdade, a constituição davídica
né? A monarquia real, a monarquia eterna, a partir de Davi e que se manifesta na plenitude em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele está ali sendo reconhecido como Messias. E há um acordo desses dois cegos em buscá-lo para serem curados. Mas a cura era tão somente física, não era uma cura espiritual naquele momento. Por quê? Porque ainda que estivessem cegos fisicamente, eles estavam com o entendimento aguçado, sensível à voz do Senhor, ao momento que eles estavam vivendo. E que é exatamente isso que nós como igreja, nós como povo de Deus, precisamos identificar e valorar de uma maneira concreta, equilibrada, exatamente tudo que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Porque quando você percebe que esses cegos vão até Jesus e o conclamam e clamam a ele e o adoram e reconhece ele ser o verdadeiro herdeiro do trono de Davi, você está o quê? Você está identificando nesses homens exatamente a autoridade da justiça e do juízo. Eu falei para você que em Mateus, em muitos dos casos, em alguns momentos, sempre são curas ou libertações aos pares. Menos um pouco no livro de Lucas, não no livro de Marcos e também não no livro de João, muito pouco. Mas principalmente Mateus e Lucas, mas principalmente Mateus. Por quê? Porque Mateus está instaurando, através da sua visão, né, através da sua narrativa do Evangelho, ele está inaugurando, entre aspas, não ele, né, mas Jesus, Mateus está escrevendo, Jesus está inaugurando o reino dos céus. E por estar inaugurando, ele está fundamentando, ele está criando vamos dizer, o baldrame, né? A plataforma desse reino, e a partir dessa plataforma, ele sai a campo junto com os seus discípulos. Agora, quando existe o reconhecimento da parte de fora, de quem está ali, vamos dizer, observando todas as coisas e tem a real dimensão daquele momento espiritual, isso é maravilhoso. Quando está em concordância, então não se fala, aí não tem para ninguém. Por quê? Porque um fala e o outro testemunha. Que era exatamente a comprovação documental, né, estabelecida pela cultura hebraica, pela cultura judaica, desde o Antigo Testamento. Por quê? Porque quando tiverem dois, é porque um olhou, esteve presente naquela cena, e o outro testemunha que ele estava presente. E o outro também é testemunha de que aquilo aconteceu. Então era uma maneira da justiça ser estabelecida de maneira equilibrada. Por isso que Jesus fala, em outro texto, que onde estiverem dois ou mais no seu nome, ali ele estará. Por quê? Porque é uma concordância. Porque existe um projeto, um objetivo único, que é o quê? Buscar ao Senhor. E em muitos momentos, por isso que como a gente vai entrar daqui a pouco no pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, convém destacar esse conceito anterior, tá? Para que a gente entenda todo o movimento espiritual. Então o que acontece? A todo momento na palavra de Deus, em várias situações, você vê servos de Deus, quando estão em momentos assim, contundentes, momentos muito críticos, momentos muito importantes, sempre tem a figura de dois. Então vamos lá. Vamos lá só para a gente lembrar. Você tem, por exemplo, Moisés e Josué. Em algum momento você tem Moisés e Arão. Em outro momento você tem Josué e Calebe.
Depois você tem Elias e Eliseu. E o movimento espiritual é como se exigisse duas pessoas em concordância para que houvesse um selo. Alguns dizem, inclusive, que o número do homem em relação à atividade, o número do homem na Bíblia é o número 6. Né? Se alguns dizem que o número 7 é o número de Deus, o número 6 é o número do homem. Alguns dizem que na prática, no movimento, na atividade, o número do homem é 5. Lembre-se que número, e para o alfabeto antigo, na antiguidade, não existia a noção, o conceito da matemática, no sentido que nós temos a matemática hoje. Então cada letra varia um número. A, número 1, B, número 2, C, número 3, e assim por diante. Então era uma maneira de haver um conceito matemático, muito claro ainda, muito rústico, mas existia. Então, por que o número da atividade humana é o número 5? Porque alguns dizem que é a trindade, 3, né? Uma unidade composta, mais o número do homem. Aí você vai falar, ué, mas o número do homem não é 6? Como é que pode ser 5? Porque é o número do homem em concordância. 2 pessoas. Então é a trindade em comunhão com o gênero humano, na perfeição plena da revelação e da manifestação dessa revelação. Daí se falar espiritualmente, profeticamente, por exemplo, sobre os 5 ministérios do Espírito Santo, e que fala lá em Efésios capítulo 4, né? A uns ele chama para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, para que se veja a varonilidade perfeita de Jesus Cristo se manifestando. Então, tal é a autoridade, o poder e o valor que se dá para a concordância no mundo espiritual e no mundo bíblico. Então, você tem em todos os momentos Mordecai e Esther, Neemias e Esdras em um momento ali da reconstrução do templo e a reconstrução dos muros. Você tem... E assim por diante, você vai andando pela palavra de Deus inteira. Você tem Priscila e Áquila, né, o casal de apóstolos lá do tempo de Paulo. Você tem Paulo e Barnabé num dado momento. Depois você tem Paulo e João Marcos num dado momento. Você tem Paulo e Timóteo num dado momento. Você tem Barnabé e João Marcos num dado momento. Você tem Pedro e João num dado momento. Você tem André e Pedro, você tem Tiago e João. Você sempre vê aos pares. E muitas das vezes, e quando você observar de maneira muito detalhada, você percebe que há sim uma contundência espiritual no movimento desses servos de Deus, porque eles estão exatamente em concordância, eles não estão sozinhos. Obviamente, eu não quero levar para o lado do misticismo, né? Se não tiver 2 não vai orar. Se não tiverem 2 pessoas, olha, porque você está lá sozinho, depende. Às vezes eu estou sozinho, por exemplo, agora, né? Às vezes nós estamos sozinhos de maneira física, mas estamos no sentimento em concordância, né? E em comunhão. Então não vamos para o místico, mas não deixemos de observar que realmente existe uma constituição, existe uma autoridade em atuação, uma autoridade no movimento espiritual favorável àqueles que se propõem a fazer a obra de Deus, quando eles estão, no mínimo, em 2 pessoas. Isso tem. Misticismo já é uma outra coisa, aí já é simpatia, já é não sei o que lá, se não tiver com a pessoa não vai orar, não levanta a mão, não impõe não, aí já não... Mas que existe sim, claro, e outros momentos essas pessoas estiveram sozinhas. Nem todo momento Eliseu esteve com Elias, nem todo momento Geazi fazia par, né, em termos espirituais, em concordância com Eliseu, até porque ele não tem entendimento para isso. Nem todo o tempo Davi teve com Jonatas, mas num principal momento ali,
onde foi da unção, do reconhecimento, né, vamos dizer, da constituição real de Davi, Jonatas abrindo mão da sua constituição real, vendo em Davi que Davi era o verdadeiro rei e não Jonatas na cultura monárquica, né? Porque era o príncipe regente de Saul, naturalmente ele seria o rei. Mas ele transfere em concordância, colocando a capa, a espada, todo um ritual, né? Claro, cultural, mas um ritual também espiritual, ele transfere para Davi. Então existe uma concordância. Jonatas, entre aspas, abre mão para que Davi adentre na sua verdadeira posição como ungido de Deus. Então você percebe esses momentos na palavra de Deus, e isso é muito importante a respeito desses dois cegos, porque esses dois cegos, profeticamente falando, espiritualmente falando, dizem respeito a mim e você. Por quê? Porque nós estamos em concordância de que o Senhor Jesus é realmente quem é. Claro que é. Mas que nós, em concordância, precisamos viver mais isso à flor da pele. Precisamos expressar muito mais a profundidade dele, não por discurso, não por igreja, talvez no sentido plástico da coisa, não, mas por uma condição, uma constituição espiritual. Por quê? Porque o nosso país está sofrendo. Como essa geração sofria no tempo de Jesus por causa do Império Romano e por causa das castas religiosas. A mesma coisa. Todo mundo procurando lugar ao sol e o povo, quem tiver vigor que viva, quem não tiver vigor fica sem balão de oxigênio. E nós, na nossa oração, no nosso clamor, na nossa súplica, na nossa consagração, Senhor, tem misericórdia na minha terra. Se aqueles não têm uma visão real de quem o Senhor é, nós temos. Então, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha terra. São praticamente uma pessoa morrendo a cada minuto só de pandemia. Fora todo o restante das tragédias que acontecem na nossa terra. Só de pandemia é uma pessoa por minuto. Se a gente fizer uma conta aí, né? Não estou querendo nem aumentar nem diminuir, estou falando mais ou menos. Então nós, como povo de Deus e como intercessores, como pessoas que clamamos ao Senhor, nós temos uma grande responsabilidade. E esses cegos, eles expressam essa responsabilidade. Faltava a visão física, a capacidade talvez até social. Mas eles identificaram em concordância que Jesus poderia fazer. E nós identificamos em concordância que o nosso Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que viveu como homem, que sofreu no nosso lugar, que foi para a cruz do Calvário, sem ter cometido pecado, sem ter cometido maldição, sem ter falado sequer uma palavra injusta, sequer cometido qualquer iniquidade, sequer ter atuado em defesa própria, sequer ter feito qualquer coisa que não fosse a vontade de Deus. Ele foi para a cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e agora ele está vivo. E agora ele coloca essa autoridade, dizendo lá no Evangelho, né? Toda a autoridade me foi dada. Agora o que ele faz? Ele nos reveste dessa autoridade. Então, quando eu falo com você que a gente lê a Bíblia, o nosso projeto de vida, o nosso objetivo e a nossa responsabilidade é exatamente criar todas as condições para que a nossa oração, o nosso clamor tenha um objetivo, uma tarefa, alcançar, né, o altar do Senhor e ao mesmo tempo
ser palavras de autoridade no mundo espiritual para que nós vejamos o nosso Brasil mudado. Porque a Bíblia diz que se nós orarmos pela paz na nossa terra, nós também viveremos em paz. E não é possível alguém falar que está vivendo em paz diante de todo esse quadro que nós vivemos. Então esses dois cegos, eles representam muito para nós. São ensinamentos maravilhosos e profundos, porque eles buscaram o Senhor. E o Senhor os repreende severamente para que eles não falassem, porque o Senhor não queria publicidade, o Senhor não queria popularidade, Ele não precisava de impulsionamento, Ele não precisava de seguidores, Ele precisava de alguém que pudesse falar do Messias, do Deus vivo, e não pura e simplesmente de uma ação de milagre, porque ele faz milagres. Mas a questão não é essa. É muito maior do que isso. É um ambiente equilibrado. Agora vamos lá para o versículo 32 que diz assim: E retiraram-se eles, ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido o mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Por quê? Porque as pessoas, elas veem aquilo que está aparentemente acontecendo, e óbvio, nada contra, e ficam alegres, felizes. Já falamos até desse grupo, né? Dos 4 grupos lá que geralmente o movimento de Deus tem, né? É o grupo daqueles que levam o paralítico às últimas consequências, é o grupo que está ali aprendendo a palavra porque tem sede da palavra, porque tem sede de Deus, é o grupo que fica falando contra, né? Onde já se viu? Quem pode perdoar pecado? E o 4º grupo é aquele grupo dos maravilhados, daqueles que ficam em festa, celebração. Isso é maravilhoso. Só que havia um outro grupo que estava também já apostos para se colocar contrário a tudo que Jesus estava fazendo. E diz assim: mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que espere os demônios. E antes da gente orar, eu quero aqui ler Marcos, que seria um texto paralelo na lógica de Marcos, mas porque Marcos está com toda a cena, né? Está com todo o episódio aqui. Eu vou ler, e claro, a gente vai conversando a respeito durante esses dias. Diz assim, Marcos capítulo 3, versículo 6 em diante: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, Jerusalém, Idumeia, da além de Jordão, e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, olha só o testemunho dos espíritos imundos, veja só. Quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Então, vamos dizer assim, para o desgosto de alguns, a angústia de alguns, Jesus não gosta de publicidade nesse sentido, e Jesus não gosta, nesse sentido, de impulsionamento nem de seguidor. Ele quer coração sincero, é diferente. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho do Alfeu,
Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Quem saiu para prender Jesus? Os parentes de Jesus, a família de Jesus. Aí diz aqui, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu. Beelzebu é uma palavra composta, Baal Zebube, né? Beelzebu, Baal Zebub. Baal significa o Senhor maioral, o Senhor capital, o Senhor supremo, né? O Senhor principal, né? Baal. Zebu ou Zebub significa mosca. Moscas, né? Mosquitos. Então, Baal Zebub, na tradução livre dessa palavra composta, significa o maioral das moscas, tá? E é pelo maioral dos demônios que espere os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, por isso que eu falei dos dois cegos antes de entrar nesse tema, né? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Veja o que Jesus está agora advertindo. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Quer dizer, o Senhor Jesus está falando, tudo será perdoado dos homens, tudo. Pecados e blasfêmias, porque a palavra, lembra que eu falei para você? O maior documento espiritual, a maior arma espiritual que se tem no universo é a palavra. Porque a palavra é a expressão plena, eterna da Trindade. É a palavra. E Deus disse, haja luz e houve. Por quê? Porque a palavra é o documento. Daí eu sempre falar para você que nós precisamos tomar cuidado, porque as pessoas nem sabem disso por ignorância, mas principalmente os de dentro, né? Falam coisas absurdas, mas só que palavra é documento, pelo menos no mundo espiritual. E diz aqui, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos, irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? É um tema muito interessante, profundo, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Como diz a palavra, quanto mais nós percebemos que se aproxima os acontecimentos, né, chamados escatológicos, mais esses assuntos são importantes. Como todos, mas esses principalmente. Por quê? Porque eles falam de discernimento, eles falam de juízo de valor, eles falam de coisas que são importantes no nosso caráter, na nossa personalidade como servos de Deus, e até na maneira com que nós nos expressamos e conversamos.
Então, ainda que não seja um tema tão falado, tão pregado, mas isso não significa que seja menos importante. É o pecado contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Claro que a gente vai falando durante... não hoje mais, não dá tempo, mas amanhã a gente fala mais um pouco, tá bom? Então nós vamos orar, colocar diante do Senhor, para que realmente a gente viva a autoridade plena da palavra, ou seja, a comunhão. Porque na nossa comunhão o Senhor ordena a bênção. A palavra do Senhor lá no Salmo 133 diz que o Senhor... na nossa comunhão o Senhor ordenará a bênção. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, porque o óleo é espesso, né? Conforme ele desce sobre a barba do sacerdote, a barba ela se transforma numa peça única, né? Então é como se nós estivéssemos numa única peça, numa única matéria, né, na nossa comunhão, e o Senhor ordena a bênção, porque a palavra do Senhor também, o Senhor Jesus falando, né, de uma maneira mais contextualizada, falando para os discípulos que tudo que nós concordarmos na terra será ligado no céu, e tudo que nós discordarmos na terra será desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O poder da comunhão, o poder de estarmos andando em plenitude, em congregação, em assembleia solene, numa reunião espiritual como essa, isso é maravilhoso. Isso traz o efeito, né, desencadeador de cura, de saúde, de procedimentos, de manifestação, de mudança de sorte, de plenitude da presença do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, é muito especial, glória a Deus, porque um reino dividido não prospera, mas nós pertencemos ao único reino, o único Deus, um só Espírito, um só Salvador, um só batismo, o nosso Deus Criador que fez o céu e a terra, e o nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por esse momento maravilhoso que nós temos para lermos a palavra, conversarmos e orarmos e nos derramarmos diante do Senhor. Eu coloco cada pedido de oração, cada família que está aqui, cada servo teu, cada serva tua, seus filhos, seus amados, a Cátia que está aqui. Nós temos orado também pela Rafa, a presença, a plenitude, o poder, o mover de Deus esteja sobre cada um de nós, nossos idosos, nossos queridos, nossos tios, nossos avós, nossos pais, filhos, netos, sobrinhos. Ó Deus, o marido, a esposa, derrama-te, Deus, sobre cada família aqui presente. Tua plenitude, o mover do teu Santo Espírito, a graça da tua presença, a graça da tua bondade se manifestando sobre através de nós. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. É tempo de comunhão, é tempo de sermos curados nos nossos sentimentos, nos nossos propósitos, desânimo, a tristeza, a angústia, a aflição, o desequilíbrio, as inconsistências emocionais, psicológicas, mentais. Senhor, em nome de Jesus, vem com a tua cura. Trabalha, visita os nossos sentimentos, a nossa alma. Visita, ó Deus, a paura, o medo, a angústia, a aflição, a solidão, a depressão, a tristeza. Derrama-te com a tua cura. Visita-nos, ó Deus, liberta-nos. Espírito Santo de maravilhas, vem sobre nós. Que nós possamos ser rejuvenescidos na tua promessa, nas tuas palavras, naquilo que o Senhor tem por sobre nós. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus da bênção, o Senhor é o Deus da saúde. E nós repreendemos toda e qualquer situação que não esteja, ó Deus, de acordo, em adorno com aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos queridos, em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, fortalece-nos, visita-nos, nervos, artérias, veias,
coração, fígado, rins, pulmões, tendões. Derrama-te, ó Deus, nossas taxas, a nossa imunidade, a nossa resistência orgânica, a nossa imunidade, a nossa resistência emocional, psicológica. Traz a tua saúde. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós colocamos o nosso país, tem misericórdia. O que dizer? Tanta gente em tragédia, tantas famílias, cenas impressionantes. Pessoas correndo atrás de balão de oxigênio para dar mais um dia de vida, mais um dia de oportunidade para o seu querido. Assim, um desespero, uma tragédia. Tem misericórdia da nossa terra. Tem misericórdia do nosso povo. Aqueles que estão lá pelas encostas, pelas comunidades, milícias, tráfico, destruição, corrupção, agentes públicos, venais. Deus de maravilhas, tem misericórdia da nossa terra, move-te sobre o nosso povo, enxuga a lágrima, consola-nos, conforta-nos como povo brasileiro, traz à existência, Senhor, aquele que era, é e sempre será, o Senhor que diz a palavra que por onde Ele passa Ele faz o bem. Nós precisamos desesperadamente do Teu bem. A despeito de nós, da nossa iniquidade, do nosso pecado, é pela Tua misericórdia, é por amor ao Teu nome que está sobre nós. Nós Te clamamos, perdoa-nos nos pecados como nação, como povo, na transgressão, na iniquidade, sara a nossa terra, cura o nosso país, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Porque é tempo, Senhor, é tempo de sermos ressuscitados nos valores, ó Deus, espirituais, na nossa relação contigo como povo, como país, como nação. Derrama-te, ó Deus, que o teu evangelho possa ser verdadeiramente vivido, expressado, incorporado, e que nós façamos, ó Deus, aquilo que esses dois cegos fizeram, possamos proclamar que o Filho de Davi, o prometido das nações, já é uma realidade no nosso meio, e Ele passeia por nós. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A plenitude, a presença do Senhor nos levará a tempos maravilhosos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e por isso nós estamos alegres em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Ninguém pode separar do amor de Deus. Ninguém. Nem passado, nem presente, nem futuro, nem demônios, nem anjos, nem morte, nem vida, porque o amor de Deus em Jesus Cristo já está selado no teu coração. E ninguém te poderá resistir mais. Amém? Um beijo para você, uma segunda-feira, uma semana maravilhosa. Amanhã tem mais, às 10 horas eu estou de volta. Um beijo, fique na paz, tchau, tchau. Firme nas promessas, hein? Tchau, tchau.